Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu deixei aula passada, sem as respostas, né, desta vez, sobre matriz energética. Então, o primeiro traz: o que é matriz energética e matriz elétrica? Qual é a relação dessas matrizes com fontes renováveis e não renováveis de energia? Bom, então aqui ele traz a resposta, ó, um resuminho. Matriz energética corresponde ao conjunto de fontes de energia disponível em determinada região ou no planeta. Já a matriz elétrica corresponde ao conjunto de fontes de energia disponíveis para a geração de energia elétrica. Sendo assim, o que compõe a matriz energética e a matriz elétrica de um local são as fontes de energia disponíveis, que podem ser renováveis ou não renováveis. Certo? Observe os gráficos a seguir. Participação de fontes primárias nas emissões de gases do efeito estufa. Então, o Brasil em 2014 tinha 14% de carvão mineral, 16% de gás natural e 70% de petróleo. E o mundo em 2014, 34% de petróleo, 16% de gás natural, 46% de carvão mineral. Segundo os gráficos, qual é a fonte de energia que mais emite gases de efeito estufa no Brasil e no mundo? Então, aqui é de emissão de gases, né? No Brasil é o petróleo e no mundo o carvão mineral, certo? No Brasil, a fonte de energia que mais emite gases de efeito estufa é o petróleo e no mundo o carvão mineral. Em 2016, só vê número, tá, pessoal? Ó, só o que tá aqui. Em 2016, os meios de transporte, as indústrias e a produção de energia elétrica foram os setores que mais contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Analise o gráfico e identifique qual desses três setores foi o que provavelmente emitiu maior quantidade desses gases. Justifique sua resposta. Então, onde que... Só um minuto, pessoal. 2016, analise o gráfico. Que gráfico? Ah, tá, aqui, né? Analise o gráfico daqui. Identifique qual desses três setores foi o que provavelmente emitiu maior quantidade de gases. Desses gases, justifique sua resposta. Os meios de transporte. Por quê? O que os meios de transporte usam? Petróleo, né? Ó, meio de transporte, indústria, produção de energia elétrica, né? E os meios de transporte, a maioria usa petróleo, tá bom? Elabore propostas para a redução de emissão de gás de efeito estufa para o setor destacado em sua resposta na questão anterior. Então, nos meios de transporte. O que deve fazer, pessoal? Economizar ao máximo o uso de carros. Combinar com carona para cada um não ir com o seu carro para o trabalho. Usar mais transporte público, né? Ônibus, que carrega mais gente junto. Isso é mais em cidades maiores, né, pessoal? Em São Paulo, por exemplo. Se cada um usar o seu carro, ninguém anda na rua, né? De tanto carro que tem. Então, lá, principalmente, São Paulo, cidades maiores, né? Capitais. Deve-se usar o transporte público, senão, até pela poluição, pelo congestionamento, tá? Então, suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatório de combustíveis fósseis. De acordo com a característica desse país, a matriz energética de menor impacto em riscos ambientais é baseada na energia. Não tem muita água, né? Poucos recursos hídricos, já tira hidráulica, né? Que mais? Plana e chuvosa, com vento constante, pessoal, ele já deu a dica aqui, tem que ser a eólica, que é de vento, tá? Que a partir do vento gera energia, porque por essas características, tá? Então é a letra E, sem dúvida, a eólica, pelas características do país e por não gerar gás de efeito estufa nem resíduos de operação. Então é uma energia muito limpa, através do vento gera energia, tá bom? E com essas características precisa de vento, aqui tem vento, não tem água, com certeza eólica. Exercício número 4. Forme uma dupla com outro colega, retome a questão 5 apresentada na página de abertura desse capítulo. Essa não vai dar pra gente fazer, pessoal, porque eu não pus a questão 5 aqui.
Essa fica, quando a gente voltar nas aulas, a gente volta nessa, tá bom? Essa aqui pula. Quando a gente tiver aula presencial, a gente conversa sobre ela. Número 5. Atualmente, a China é o país mais populoso do mundo e possui grande importância comercial e industrial para a economia mundial. De acordo com o documento Energia no Mundo 2015-2016, publicado pelo Ministério de Minas e Energia em 2017, a matriz energética chinesa em 2015 era composta por 66,6% de carvão mineral e sua matriz elétrica é por 70,3% dessa mesma fonte de energia. Essa realidade torna a China o mais emissor de gás de efeito estufa. Em contrapartida, a China é o país que mais buscou aumentar o consumo de fontes renováveis de energia, sendo atualmente o maior consumidor de energia eólica do mundo e também o maior produtor de painéis solares fotovoltaicos, além de possuir grandes usinas hidrelétricas. A respeito das informações representadas, responda. Compare os dados da matriz energética e elétrica chinesa com a brasileira. O que é possível dizer? Bom, então aqui ele traz, né? Tanto a matriz energética quanto a elétrica chinesa são mais poluentes que a brasileira. A matriz energética chinesa é composta em sua maioria por carvão mineral, uma fonte de energia não renovável e poluente, enquanto a brasileira possui o petróleo como maior fonte de energia, também não renovável e poluente, mas em menor quantidade. A matriz elétrica chinesa é constituída em sua maior parte por carvão, uma fonte não renovável, enquanto a brasileira, a maior fonte é hídrica, de água, uma fonte renovável. Tá bom? B. Porque a China é o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. A China é grande emissor de gases de efeito estufa porque sua demanda energética é alta. É um país muito grande, populoso, que precisa, né, de muita energia, devido ao tamanho de sua população e à composição de sua matriz energética, com mais de 65% resultante da queima do carvão mineral, o que produz grandes quantidades de gases poluentes. Certo? Letra C. Qual a importância de países investirem cada vez mais no consumo de fontes de energia renováveis? Obviamente, né, pessoal? Se os países começarem a usar só fontes não renováveis, fontes de energia não renováveis, uma hora essa energia vai acabar e não vai mais ter, né? Se, além de muitas serem poluentes, né? Se investirem cada vez mais em energia renováveis, além de ela sempre estar disponível, porque ela se renova, como diz a palavra, geralmente elas são menos poluentes, tá? Então é um ganho para todos os lados aí. Tá bom? Número 6. Atualmente existem dois termos referentes às fontes de energia: fonte de energia limpa e fonte de energia renovável. Fonte de energia limpa se relaciona a qualquer fonte de energia que não polua ou prejudique o ambiente. Fonte de energia renovável é aquela que pode ser reabastecida por processos naturais em uma taxa igual ou maior ao que é consumida. A biomassa, por exemplo, é energia renovável, mas não é limpa. A. Com base no texto anterior, explique por que a biomassa é considerada uma energia renovável, mas não limpa. Bom, pessoal, a biomassa é uma fonte de energia renovável porque ela é reposta no ambiente por meio de cultivo dos vegetais, já que ela vem da morte dos vegetais, né? Entretanto, sua queima para gerar energia elétrica emite grandes quantidades de poluentes, tá? Então, ela não é limpa, tá bom? Então, ela é renovável, mas não é limpa. Faça uma pesquisa e verifique de que forma uma usina hidrelétrica e uma usina eólica podem interferir negativamente no ambiente em que são instaladas. Em seguida, com base nos resultados de sua pesquisa, faça uma análise sobre o uso do termo energia limpa para descrever a energia proveniente desses tipos de usina. Bom, pessoal, o que interfere no ambiente? Os geradores de energia eólica, que são chamados de aerogeradores, eles interferem no ambiente local, eles geram ruído, prejudicam as rotas migratórias da ave, tá? Porque é um negócio grande ali que fica rodando, né?
As usinas hidrelétricas também prejudicam o ambiente em razão dos alagamentos causados pelas barragens, que causam impactos, interferem na vida do local. A instalação de uma usina hidrelétrica deve ser planejada, estudada, levando em consideração os prejuízos causados. A usina hidrelétrica exige a construção de uma barragem em um rio, alagando toda a região ao redor. Esse processo pode causar diversos danos, como levar à retirada de comunidades e de animais que vivem no local. Então, gente, para fazer usina hidrelétrica tem que pegar um rio perto ali e fazer tipo uma barragem, né? Para essa água ir para a usina. E isso pode acabar com a vegetação lá, com os animais que vivem lá, né? Porque alaga toda a região ao redor. Então, perde propriedades destinadas ao cultivo de vegetais, desmata, altera a vida aquática, altera o clima local, tá? Porque tem variação de temperatura e umidade. Sendo assim, uma fonte de energia hídrica, mesmo que ela é renovável, ela não é necessariamente limpa, tá bom? Então tem tudo isso aí que a gente tem que ver. Mas é uma área que tem que ser estudada e tem que ter, né, pessoal? Tem que ter coisas que geram energia. A gente tem que tentar, o país, né, tem que tentar fazer o mais limpo possível, o mais renovável possível, né? Para que não impacte tanto o ambiente. Pessoal, por hoje é só. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vem falar comigo. Marca devolvido lá na plataforma. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.